Amigos do Saúde Digital, hoje você vai entender um modelo de negócio que funciona. O modelo de negócio que todos os médicos deveriam criar, encaixar, atuar nele. E eu vou justificar isso através de evidências muito específicas, claras dos mundos do negócio, que é custo de aquisição do cliente, CAC, e Lifetime Value, LTV. Então, eu vou te explicar tudo isso, aguenta aí, mas antes, esse podcast está indo ao ar no dia 24 de dezembro de 2025. E eu quero te mandar uma mensagem de Natal, eu quero te falar o que é o Natal para o Lorenzo, para eu poder te desejar Feliz Natal. E para isso eu escolhi uma canção aqui que chama Me Leva Pra Casa, de Israel Subirá. Vamos lá? É difícil. Então a letra fala assim: como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? E como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto. Minha alma soluça quando eu percebo o contato dos seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? E como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo o que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Pessoal, essa minha mensagem de Feliz Natal para você tem o objetivo de contar quem é esse Jesus para mim que nós celebramos no dia 25 de dezembro. Eu não tenho o objetivo de te convencer. Eu somente quero anunciar esse amor que eu sinto todos os dias da minha vida e que, sem dúvida nenhuma, é o sentimento mais real, mais concreto da minha vida. Lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para todo que nele crê tenha vida eterna. E é isso que eu quero te desejar. Alegre-se, porque nós temos um Jesus que ama todos aqueles que nele creem. Feliz Natal de Jesus, o Cristo. Bom, então vamos lá para o conteúdo. Vamos falar sobre modelo de negócio. Por que você que é médico, que é médica, precisa entender de modelo de negócio? Eu vou te apresentar aqui 3 modelos. Muito provavelmente você se encaixa em algum dos 3. E você vai ver que tem um que é sustentável, que é o terceiro modelo. Mas aonde que está o objetivo dessa aula? Por que o médico precisa entender de modelo de negócio? Primeiro, excesso de médicos e concorrência crescente. Isso já é um assunto batido, muito falado. Brasil é o país que tem o maior número de faculdades de medicina. Concorrência só aumenta. O modelo de negócio precisa ser assertivo, o modelo de negócio precisa ser sustentável. Paciente mais informado e exigente. Talvez esse é o principal motivo que você tem um modelo de negócio. Mais do que a concorrência, é a transformação do consumidor, é a transformação do paciente, que está mais informado e exigente. E o terceiro motivo só a técnica não sustenta mais uma carreira de sucesso. Entender só de medicina já não é mais suficiente. Você tem que entender de negócio e montar um modelo de negócio que funcione
para você entregar valor para esse paciente que está transformado, que está mais exigente, que está mais informado. E entregar um modelo de negócio que é competitivo numa medicina cada vez mais concorrida. Bora, vamos aprofundar então. O problema estrutural. Vem aqui comigo aqui, ó. Pega minha tela aqui, ó. O médico trabalha muito e cresce pouco. A equação tempo-dinheiro chegou ao limite. Como que é isso? Provavelmente você já se sentiu ou você se sente que você bateu num teto. O que é isso, bater num teto? Tudo que você faz, você não vê um crescimento, um caminho, uma avenida clara de crescimento. O dia tem 8, 10, 12 horas. Você não consegue extrapolar essas 12 horas. Se o dia tem 8, 10, 12 horas, como é que eu trabalho o ticket, a receita que eu tenho para o paciente? Isso é um pouco confuso. Pode ser confuso na sua cabeça. E aí o teto vem, bateu no teto. Isso acontece porque falta uma visão estratégica de negócio. O que é isso, Lourenço? Você, muitas das vezes, não tem clareza, não para pensar o que está acontecendo, o que aconteceu, como é que está a economia, como que os convênios se articulam no mercado, como é o comportamento do seu concorrente, como é o comportamento do paciente. Todas essas estratégias, elas precisam fazer parte do seu entendimento para que esse teto não chegue. E se o teto tiver chegado, você extrapole esse teto, você saia desse teto. Quando isso acontece, você vem frustração, vem uma sensação de incompetência, a estagnação te paralisa, podendo chegar até um burnout. Então, são problemas estruturais de um médico, de uma médica que não tem uma visão estratégica e não analisa a profissão dele como um negócio. E é esse o ponto que nós vamos tratar hoje. Eu vou te trazer 3 modelos de negócio. O primeiro é o médico que atende exclusivamente por convênio. O segundo é o médico que atende particular. Ele já superou, deixou o convênio. E o terceiro é o médico que é dono, que faz, que desenvolve um ecossistema debaixo do seu nome, debaixo da sua marca. Você vai entender por que o terceiro modelo é o mais sustentável. E eu vou te mostrar isso em números. Cada modelo desse define o seu custo de aquisição e o seu LTV. Cada um desses modelos tem um CAC, custo de aquisição do cliente, um LTV próprio. Cada um desses 3 modelos, convênio particular e ecossistema, traz limitações e oportunidades. Então, você precisa ir até o fim desse podcast para você ver onde que estão as limitações, onde estão as oportunidades. E entender o seu modelo é entender o seu futuro. É extrapolar o teto. É não colocar um teto sobre sua cabeça. É pavimentar uma rodovia, uma avenida de crescimento. Mais uma vez, o modelo que eu uso aqui de convênio, eu não falo contra convênio. Já falei isso várias vezes. Eu não tenho briga, ranço de convênio. Não é isso. Eu tenho ranço e eu tenho briga com médico que não é estratégico, que não enxerga oportunidade. Você vai ver que no terceiro modelo, o modelo ecossistema, talvez possa existir um médico que atenda convênio e faça o seu ecossistema. Parabéns para esse médico. Ele encontrou um modelo de negócio sustentável. Agora, você trabalhar em um convênio sem visão estratégica e sem montar um ecossistema, o problema não é do convênio, o problema é seu que não está tendo estratégia. Beleza? Vamos lá então. Vamos definir cada um. Modelo 1 é o modelo do convênio. Costuma ser o mais comum, certo? O médico opera dentro de regras que ele não controla. Primeiro ponto. Tem que ser claro para você. Você não controla as regras do convênio. Você não controla. Quem controla é o convênio. O que ele te dá em troca para controlar suas regras? Ele te dá paciente.
Ele às vezes até enche a sua agenda, certo? Mas o preço da consulta é ditado por terceiros, não é você que fala o preço da sua consulta. O volume costuma ser alto. Por quê? Porque ele coloca paciente na sua frente. Mas a margem costuma ser baixa e você não consegue mexer na margem, a menos que você corte custos, que é difícil. Ou a menos que você abra mão da qualidade da consulta. Como que você abre mão da qualidade? A maneira mais óbvia de você abrir mão da qualidade é reduzir no tempo. Reduzir o tempo de consulta para você atender mais e fazer mais no final do mês, em saúde, é abrir mão da qualidade. Sem dúvida nenhuma. E o crescimento neste sistema onde que você trabalha só para o convênio, ele é muito difícil. Mas vamos entender o que é o CAC. Qual é o impacto do custo de aquisição do cliente no médico que atende convênio? Muitos médicos imaginam que, como ele trabalha para o convênio coloca paciente lá no consultório dele. E aí ele não tem custo de aquisição. É o primeiro erro de muitos médicos. Você sabe qual é o custo de aquisição de um convênio? Tem alguns, tá? Mas o principal custo de aquisição de um médico que atende pelo convênio é o custo de oportunidade por não controlar o preço da sua consulta. É o custo de oportunidade por não ter espaço na agenda, slots na sua agenda para vender por uma consulta que ele controla o preço. Que ele consegue aumentar a entrega de valor e reajustar esse preço. Isso é um custo de aquisição altíssimo, que chama custo de oportunidade. Desta maneira, o médico, ele que atende quase que 100% por convênio, ele não tem tempo e não vê retorno em investir em marketing. Por quê? Cara, fazer marketing ou não fazer, o convênio vai colocar o paciente ali na minha frente. Desta maneira, ele não tem nenhuma previsibilidade de aquisição, porque ele não conhece como funciona o mecanismo que o paciente chega até ele, uma vez que ele não controla esse mecanismo. Esse mecanismo, quem controla é o convênio. O convênio coloca esse paciente na sua frente. Quando você não investe em marca, quando você não investe em marketing, você está tendo você não está construindo a sua marca, zero construção de marca. Como assim, Lourenço? Porque se você não investe em marca, se você não investe em entregar um valor diferente para o seu paciente, quando eu falo investir em marca, é comprovar e mostrar a sua autoridade e os benefícios que você entrega para o paciente. Isso se chama marketing, reduzir seu esforço de venda. Se você não investe nisso, porque o paciente já chega para você via convênio, a sua marca ela não cresce na percepção do paciente. Se você não está nas redes sociais, se você não compartilha conteúdo, se você não tem presença digital, a percepção do seu paciente ela não muda em relação a você, o que te torna mais vulnerável. O que tem uma maior chance de você se tornar uma commodity. Salvo raras exceções, eu já disse aqui, se você é um cara, um médico, uma médica de convênio que investe em marca e está crescendo sua marca, parabéns, sinal que você está entregando valor para o seu paciente. Então, o meu recado aqui é para aquele médico que não está crescendo a marca, que a entrega de valor dele está limitada. Por a entrega de valor estar limitada, geralmente pelo tempo da consulta ou pelo valor que ele oferece para o paciente, ele chegou num teto. Esse é o modelo 1 do médico que atende convênio, certo? E aí entra um ciclo negativo, que eu estou chamando aqui de ciclo da frustração. Você tem uma agenda lotada que não escala e que não deixa uma margem satisfatória porque você não controla a margem. Os custos, você tem pouca... você tem pouca margem para reduzir custo. Para você aumentar o seu faturamento, você tem que mexer no tempo da consulta, e mexer no tempo quer dizer perda de valor.
Você chega num teto financeiro permanente, porque o dia é limitado, as horas são limitadas, e você começa a ter e pode ter um burnout estrutural, um desgaste, um desânimo, uma desmotivação com a sua profissão, com a medicina. E aí você acha que é a medicina que está ruim. A medicina que foi pro brejo. Mas não é isso. É o modelo de negócio que está errado. Certo? Vamos para o segundo modelo de negócio? O segundo modelo de negócio é o médico que passou do convênio, ele entendeu tudo isso que eu falei desse primeiro modelo e agora ele vai atender particular. Mas acompanhe aqui comigo que você pode ver que também só atender particular pode não ser suficiente. Eu vou te mostrar aqui. Você pode aumentar o ticket sobre os seus pacientes, mas os problemas podem persistir. O que acontece? Quando você atende particular e você diminui o seu teto ou você derruba o seu teto a partir do ticket que você cobra, ou seja, tô batendo um teto e tô faturando X. Como as horas são limitadas, o que eu vou fazer? Eu quero faturar mais, eu quero extrapolar esse teto. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o ticket, porque agora eu posso, agora eu sou dono, eu tenho autonomia. Agora eu posso aumentar o ticket. Quando eu faço isso, o que está acontecendo do ponto de vista econômico? Você está perdendo uma fatia de mercado, porque quando você sobe o teto, economicamente, você reduz as pessoas que podem pagar aquele valor para você. Economicamente, se você sobe o ticket, cada vez mais o seu mercado vai ficando cada vez mais seletivo, seleto. Antes era classe C, agora é classe B, agora é só classe A. Você vai reduzindo, você vai subindo para o topo da pirâmide. Além do ticket, você tem uma dependência muito forte de indicação. Porque eu estou considerando que você não montou um ecossistema, que é o modelo 3. Eu estou considerando que você não faz marketing, você não preocupa com marketing, você não precisa fazer marketing na sua cabeça, tá? Então, a sua dependência de indicação, ela é grande. Então, você precisa do boca a boca do seu paciente, você tem que atender ele bem, você atende, isso acontece, só que isso tem um teto, isso tem um limite, isso não cresce, isso não é escalável, e você depende da indicação de colegas. Com isso, você começa a ter uma demanda instável. Apesar de você aumentar o ticket, você mudou, seu mercado diminuiu, e aí você começa a ver que a agenda não está enchendo como você gostaria que ela enchesse. Qual que é o impacto disso no CAC? O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ele cresce quando a marca não cresce junto. Se você é um médico do modelo 2, que atende só particular, já superou convênio, mas não montou um ecossistema, não investe na sua marca, o seu CAC vai crescendo. Você também terá tetos, e se você tentar sair do teto somente aumentando o ticket da sua consulta, o preço da sua consulta, você vai atingir cada vez um mercado consumidor menor. Com isso, a sua agenda vai ficando cada vez mais vazia. E em contrapartida, você tem os seus concorrentes fazendo o modelo 3 que eu vou apresentar aqui agora. Então, meu amigo, a competição aumenta o custo por paciente. Cada vez mais as pessoas vão brigar no Meta Ads, no Google Ads, no tráfego pago. Cada vez mais você vai falar com leads que são frios, que não te conhecem. Por quê? Porque você não investe em marca. E cada vez mais, por você não ter um funil de vendas, a sua conversão despenca. As pessoas começam a te cogitar, falam com a sua secretária no WhatsApp, aí elas vão conferir qual que é a sua presença digital, o que você está fazendo na internet, quais são as pegadas digitais que você tem, e elas não encontram algo que justifique a conversão delas. Com isso, o seu custo de aquisição do cliente aumenta, o seu LTV diminui, e você fica com consultas avulsas,
aumenta ticket e a sua agenda, a frequência da sua agenda diminui. Então, eu quero defender aqui que somente atender particular não é a saída hoje em dia. Já foi. Teve uma época que a medicina era assim, eu começava no convênio, ia para o particular e ia aposentar até o particular. Isso já funcionou. Hoje em dia é arriscado. Mas então vamos para o modelo mais eficaz, o modelo mais sustentável. Esse terceiro modelo não é o modelo de convênio, não é o modelo de particular. É o modelo do ecossistema. O modelo de ecossistema é uma lógica, é um modelo de negócio. Eu posso ter médicos com modelo de ecossistema atendendo convênio e eu posso ter médicos com modelo de ecossistema atendendo o particular. Eles não são excludentes, isso que eu quero que fique claro. O modelo de ecossistema é um modelo que você deve correr atrás. Eu falei aqui 2 outros modelos para ver se você se encaixa nesses 2. Para justificar o meu terceiro modelo que eu vou te apresentar agora. O modelo de ecossistema é o único modelo sustentável no longo prazo. Por quê, gente? Ele investe em marca, crescimento da marca pessoal do médico, desenvolvimentos de novos produtos que geram valor para o paciente e ele confere uma jornada integrada para o paciente. Então, o modelo de ecossistema, ele permite aquisição de pacientes por múltiplos canais, ele permite diversificação de receita, não fica só na consulta ou só na cirurgia, e ele tem um valor entregue contínuo e progressivo que vai além da consulta avulsa e além do procedimento avulso. Qual que é o impacto no custo de aquisição do modelo ecossistema? Ele tende a cair ao longo do tempo. Lembra que eu falei? Quanto maior a força da sua marca, menor o seu CAC. Quanto menor a força da sua marca, quanto menos conhecido, menos autoridade, mais dinheiro você vai gastar para atrair o paciente. Então, a marca forte reduz o custo de aquisição. Beleza, mas o que tem nesse modelo? O que é, Lourenço? Me explica o que é. Primeiro, é o médico que faz do consultório dele uma escola e não uma oficina. Ele tem conteúdos que educa e atrai pacientes. Quando ele faz conteúdos que educam e atraem pacientes, esses pacientes têm um nível de conscientização maior deste médico. Eles estão mais aptos, mais propensos a consumir os serviços oferecidos por este médico. No que o médico faz isso, a marca dele sobe e a conversão aumenta. Uma outra maneira, além do conteúdo, quem cria um ecossistema, ele desenvolve um relacionamento de nutrição com a sua base, através de uma comunidade. Como que isso é feito nos médicos, por exemplo, que a gente mentora da SD Escola e que eles têm muito êxito com isso e você pode fazer. Médicos que criam um ecossistema, eles se preocupam em nutrir a sua base com conteúdo educacional rico, relevante. Como que eles fazem isso? Um exemplo, criam comunidades no WhatsApp com ritos definidos. Essas comunidades, então o médico cria uma comunidade e ele programa um calendário, um cronograma de entrega de conteúdo. Então toda quarta-feira eu vou ter um e-book para você falando sobre Alzheimer. Você pode contar que toda quarta eu vou te educar com material rico. E uma vez por semana, esse médico, ele abre esse grupo, que fica fechado nos outros dias, ele abre esse grupo para seus pacientes, sua base de leads, que ele está nutrindo, alimentando, possa interagir com ele com perguntas. Semanalmente, o que a gente orienta, e eu vejo isso acontecendo, vou trazer exemplos para você no final, e funciona.
ele abre o grupo de WhatsApp e os médicos e os pacientes começam a perguntar perguntas até certo ponto bobas para o médico. Mas aquilo é de muito valor para o paciente, porque é o dia a dia do paciente. E aí, aquele grupo ali que tem os leads desse médico, ele vai sendo nutrido com a presença do médico. Com o médico tirando dúvidas. Doutor, beber leite e chupar manga pode? Aí ele vai lá e responde com atenção, com cuidado. Isso ele vai nutrindo a sua base. É muito... E é uma base, eu sempre falo que o Instagram, a nutrição tem que acontecer, a TikTok, redes sociais tem que acontecer, só que você está nutrindo num oceano, é num mar aberto. Quando você tem uma comunidade no WhatsApp, você está fazendo o seu aquário, você está nutrindo no seu aquário. E aí, pescar nesse aquário é muito mais barato, a taxa de conversão é muito mais alta. Então, o custo de aquisição para médicos que criam um ecossistema e nutrem os seus leads é bem menor. E a reputação vira o seu maior ativo. Uma vez que você está educando, você está construindo uma jornada, sua marca está forte, você está oferecendo. Cada vez mais esse médico é reconhecido por essas pessoas. Começam a ter depoimentos no grupo. Eu fui no doutor tal e ele age muito bem, e ele me atendeu muito bem. E isso começa a criar um ecossistema de nutrição que aumenta a chance desse paciente consultar com você e reduz o custo de aquisição desse paciente. Beleza, mas só custo de aquisição não pode, eu tenho que falar de LTV, eu falei para vocês sobre LTV. Um médico que cria um ecossistema, além dele nutrir a sua base em diversos canais para a marca dele ser fortalecida, ele também preocupa em aumentar o lifetime value, que é a quantidade de dinheiro que o paciente deixa na clínica dele. Por que que o médico de ecossistema ele consegue aumentar o LTV? Ele tem um custo de aquisição menor, então a margem dele fica boa, mas principalmente porque ele tem que criar uma esteira de produtos. Aí você pode falar assim, lá vai o Lourenço falar em esteira de produto e empurroterapia para os pacientes, isso não é ético. Não, meu colega, não é isso que eu estou te falando. É que é insustentável você viver de um único produto avulso. É insustentável no mercado competitivo. Se você só vende consulta, vai ficar cada vez pior para você vender consulta. Então, mesmo que você tenha um modelo de ecossistema, nutre sua base, e você não tem uma maneira de aumentar o seu LTV, o seu CAC, ele se torna muito difícil de chegar no ponto de equilíbrio, porque estão todos os seus concorrentes lutando por essa pessoa. Então, o que é o LTV? Você tem que oferecer algo, que gera valor para o seu paciente, que de fato ele necessita, de fato que ele precisa. 2, o que você oferece para o seu paciente tem que ter ética e tem que ter evidência científica. Tem que ser bom para o paciente, e se é bom para o paciente, tem que ter evidência científica que é isso. E 3, tem que fazer parte da sua esteira, você tem que raciocinar, você tem que elaborar, você tem que planejar. Falava esta semana numa sessão de mentoria com um dos nossos mentorados, em que ele tem uma esteira de produtos, ele atende o paciente dele e ele tem um plano de acompanhamento. Durante a conversa eu falei, como é que está a sua chamada para conversão para o seu upsell? E ele me falou, tá faltando tempo para eu oferecer o upsell pro meu paciente. Eu falei, para tudo. Para. Agora você vai parar tudo e você vai, enquanto você não criar um mecanismo de na hora que o seu paciente entrar, você sabe o que é bom para ele, o que é ético, e você tem que ter um tempo reservado pro seu upsell, para você subir o seu LTV. Não adianta você ter uma esteira de produtos, mas não ter tempo para vender para o seu paciente, porque sua consulta é rápida. Então, você tem que criar esse mecanismo. Eu não sei como, só estou falando que você precisa criar. E esse momento, ele tem que ser o ouro da sua consulta. E o que você entrega tem que, de fato, ser bom para o paciente.
técnicas de vendas e o bom vendedor, ele começa primeiro vendendo um bom produto. A venda que eu acredito é a venda que eu ensino e a venda que eu defendo. Primeiro tem que ter um bom produto. Se em medicina um bom produto é um produto ético e que faz bem para o paciente. Se faz bem para o paciente e tem evidência científica, o seu paciente, em teoria, precisa mais desse produto do que você precisa dele. Como assim, Lourenço? Sim, porque eu estou ajudando ele a melhorar a saúde dele. Eu estou ajudando ele a ter longevidade. Eu estou ajudando ele a melhorar desfecho. Então, ele precisa mais de mim do que eu dele. Sendo assim, você tem que ter técnicas de persuasão. Persuasão é diferente de manipulação, já falei. Persuasão é você convencer a pessoa a fazer aquilo que é bom para ela. Consequentemente, é bom para você. Manipulação é você empurrar para uma pessoa aquilo que é bom para você. O seu upsell, ele tem que ser persuasivo. Você tem que arrumar uma maneira de vender para o paciente algo que engaje o paciente numa jornada adequada de saúde. E todos os médicos conseguem isso e podem fazer isso. Basta revisar o modelo de negócio, porque você, meu colega, sabe o que o seu paciente precisa. Sabe a dor do seu paciente quando ele sai do seu consultório. Você sabe aonde que está a pedra no sapato do seu paciente. Você sabe. Só que o que acontece? Por muito tempo, e talvez até hoje, você não se preocupou em resolver essa dor. Porque não era problema seu, é problema do paciente. E aí que começa a virada de chave. Resolver essa dor do paciente tem que ser problema seu também. Ajudar o paciente a engajar no tratamento para ter melhor desfecho, a mudar estilo de vida, a ter bons hábitos, a ter dados em saúde e você monitorar esses dados e você ser o gestor do seu paciente, é problema seu. Não é só problema do paciente da porta para fora. E como você conhece as dores do seu paciente, quando você se coloca nessa posição de ajudar o paciente a ter melhores desfechos, bingo! Fechou, é isso. Esse é o produto ético. Esse é o produto baseado em evidência. E o paciente, é óbvio que tem que pagar para você fazer isso. E aí está o modelo de negócio. E aí se fez o modelo de negócio. Isso é upsell. Isso é esteira de produtos. O paciente chega, vamos lá, jornada completa. Paciente médico faz marketing, gera demanda. Marketing, tudo aquilo reduz seu esforço de venda, gera demanda, tá em todos os canais, faz palestra em escola, faz palestra, fala na rádio, tem comunidade no WhatsApp, nutrindo seus pacientes, tem um bom relacionamento com os médicos encaminhadores, está sempre presente, lembrando os médicos encaminhadores que ele existe. O que mais? Faz tráfego pago, ou seja, ele está gerando demanda. A secretária desse médico está recebendo contatos no WhatsApp. Plim, 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 contato. Me explica como é que é a consulta do doutor Lourenço. Me explica, me fala. Aí ele vai, esse médico do ecossistema, vai lá e treina a secretária. Você tem que falar isso, você tem que falar isso. Mede. Ó, veio de onde esse lead? Veio do Google? Veio do tráfego? Veio de indicação? Quanto que ele me custou? Quanto que ele está custando? CAC. Isso é CAC. Treina, você vai falar isso, você vai combater essa objeção com isso, você vai mapear as objeções. Com essa organização e o médico dominando a estrutura da secretária, ele aumenta a conversão. Esse paciente chega na frente do médico para consulta. Consulta de um problema específico? Sim, ótimo, é isso mesmo, você vai tratar o problema específico do seu paciente. Beleza, você vai fazer tudo que a faculdade te ensinou. Agora, nesse momento, você tem que ter tempo. Você tem que gerar conexão com esse paciente. Gerou conexão com esse paciente precisa de você para melhorar a saúde dele. Não importa a sua especialidade. Ele precisa de você. Ele está cego, míope no sistema de saúde. Batendo a cabeça. Você vai pegar na mão dele e vai falar assim, eu vou te acompanhar nessa jornada. Porque a sua doença é crônica. Aí você vai vender esse produto, esse upsell, que vai acompanhar a jornada desse paciente. O plano de acompanhamento é o upsell mais óbvio que tem. O plano de acompanhamento que eu tanto falo aqui é o
é o que mais funciona, mais óbvio, e que você é capaz de cuidar da doença dele e ajudar ele a melhorar os indicadores de saúde. Então, vamos lá. Qual que é essa esteira de produto? Planos de acompanhamento para aumentar a recorrência. Você pode também ter outros, por exemplo, infoprodutos que reforçam a marca sua e geram receita. Vender para o seu paciente, vender custo para o seu paciente. Tenho aqui mentorados nossos que faz infoproduto e entra no flywheel. Na medida que ele está anunciando um infoproduto, fazendo uma live de lançamento, criando um grupo de WhatsApp de venda, ele está tendo contato com a sua base, alimentando o seu aquário, e isso pode gerar e gera consultas. E eu tenho evidências disso, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos. Programas contínuos que aumentam a retenção. Aumentar a LTV. Ontem eu pedi uma comida pelo iFood, e aí quando eu olhei na notinha assim que vem, ele falou assim, ó, número de pedidos desse cliente na sua loja, 6. Eu tinha feito 6 pedidos nesta loja. Ou seja, o iFood é uma plataforma que pega o pedido, mas ela informa para a empresa que está fornecendo alimentação, para o restaurante, quantas vezes eu comprei lá. O que o dono desse restaurante tem que ver? Se a média, ele pega ali as últimas 50 fichinhas dele. Aí ele vai lá, 6, 7, 5, 4, 10, 15, 20. Aí ele faz uma média. Qual é a média dos 50 últimos clientes? Quantas vezes eles compraram de mim? 10. Vixe, ele tá muito bem. Esse cara, os últimos 50 clientes, a média de compra dele foi 10. Quer dizer, cara, ele reteve. Já ouviu falar que o lucro tá no freguês e não no cliente? É isso. Ele reteve. Agora vamos ver o outro restaurante que não tem gestão, que não pensa nisso. Ele vai lá, pega as 50 fichinhas que o iFood mandou para ele e fala: número de vezes que esse seu cliente comprou com você. Uma. Nas últimas 50 vezes, a média foi 1,2. Tá muito ruim. Compra uma vez e não volta. O que é isso? A sua comida tá ruim. Chegou frio, chegou salgado. Tá ruim. A sua entrega de valor precisa ser revista. Percebe que o médico que monta o ecossistema, ele tem que trabalhar com esses dados? Percebe que o jogo hoje é muito além da evidência científica, de você estar em dia com tudo que a medicina te oferece do ponto de vista de evidência científica? Ok, você precisa ter isso, mas se você não entender isso que eu tô te falando, ou você vai estar no modelo 1, que é o médico que está num convênio e não tem autonomia sequer para mexer no preço da sua consulta. Ou você está no modelo 2, que já venceu isso, que está no particular, mas por não ter ecossistema, por não fortalecer sua marca, por não ter esteira de produtos, por não investir em marketing, o seu custo de aquisição está cada vez mais alto e cada vez sua agenda está mais difícil de encher. Esta é a saída. A saída é você ser um médico que cria um ecossistema baseado no seu marketing, fortalecendo a sua marca e criando uma esteira de produtos para o seu paciente. E aí, eu vou trazer aqui para vocês essa comparação, resumindo os 3 modelos. Então, o convênio, você tem agenda cheia sem autonomia. No particular, sem ecossistema, você tem autonomia, que você define o seu preço, mas você não tem escala, porque você não investiu na sua marca. E o ecossistema, que é o modelo 3, você tem crescimento contínuo e sustentável. O médico do futuro, ele é um estrategista. Ele não sabe apenas de medicina, ele sabe de modelo de negócio. Ele sabe controlar o custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Ele foca em aumento de LTV, para isso ele mede o LTV. Ele constrói um ecossistema para ter uma carreira durável. E ele sabe que ele tem que assumir o protagonismo da sua jornada. Porque senão, ele não importa se ele está até mesmo atendendo no particular, ele não vai ser competitivo. Ah, Lourenço, você está falando, mas isso é possível?
Eu vou trazer aqui 3 mentorados da SD Escola. Eu vou pedir para você escutar. Dr. Camilo Azeredo, episódio 309. Episódio 309 do SD, Dr. Camilo Azeredo, médico neurologista, que estava no modelo 1. Hoje ele tem um ecossistema. Ele tem infoproduto criado, ele está desenvolvendo plano de acompanhamento e ele tem uma comunidade que gera pelo menos um paciente no grupo de WhatsApp que ele tem, pelo menos um paciente por semana consulta com ele. Episódio 334, 334, SD 334, Dr. Henrique Greenberg, médico cardiologista, que fundou a Smart Health. Debaixo da bandeira da Smart Health, ele investe em marca e ele tem vários planos de acompanhamento. Tudo de forma ética e entregando valor. SD 334. Doutora Vanessa Oliveira, médica endocrinologista. Também estava no modelo 1 e evoluiu para o modelo 3. Criou uma esteira de produtos com planos de acompanhamento. Tudo que eu estou te falando é possível. A medicina que você quer, ela existe. O que você precisa para chegar lá é ter estratégia. O que você precisa para alcançar essa medicina é pensar, parar, correr riscos, sim, calcular os riscos, mitigar as incertezas, fazer planejamento, ter clareza para onde você está indo e não abaixar a cabeça e ficar apertando parafuso. Certo? Te ensinei os 3 modelos de negócio. Espero que você esteja no modelo 3. Um médico que cria um ecossistema que vai ter um CAC, custo de aquisição de cliente, cada vez menor e um LTV cada vez maior. Bom, para a gente encerrar, eu quero te convidar para entrar na comunidade da SD Escola. Tá vendo? Aqui, ó, é um exemplo nosso aqui, Casa de Ferreiro, Espeta de Ferro. A comunidade da SD Escola é um aquário onde a gente nutre os nossos leads. Nós já estamos no segundo grupo. Um grupo já tem 1.024 médicos, a gente já está entrando no segundo grupo da nossa comunidade. Repare, essa comunidade é exclusiva para médicos. Você vai precisar validar o seu CRM. A gente tem um validador com o Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque eu quero garantir que que esteja ali são os médicos. E nessa comunidade, na segunda-feira, tem uma aula ao vivo gratuita. Na terça-feira, tem um bate-papo. A gente abre o grupo para ter interação com o professor que deu aula na segunda. Na quarta-feira, tem o resumo do podcast da semana. Na quinta-feira, tem um e-book especial feito para a comunidade sobre negócios médicos. E na sexta-feira, a gente fala sobre o tema da próxima segunda. Todos os dias da semana, a gente está nutrindo o nosso grupo, o nosso lead. Para quê? Para que a nossa marca cresça, para que cada vez mais as pessoas cheguem sabendo quem é a SD Escola e que a gente possa reduzir o nosso esforço de venda, reduzir o nosso CAC. E quando ele se torna cliente, cabe a nós ter um bom produto, uma esteira de produtos para aumentar o LTV desse médico. Não tem segredo. Negócio é negócio. A ciência do negócio ela é tão antiga quanto a ciência da médica. E é possível você unir esses 2 mundos de forma ética, verdadeira, entregando o melhor para o seu paciente. Entre na nossa comunidade, então. Vai lá no Instagram e mande a palavrinha comunidade no meu direct. Comunidade. Quando você escrever lá comunidade no meu direct, o que vai acontecer? Você vai receber o link automaticamente para você entrar na nossa comunidade e receber todos os nossos conteúdos, se relacionar com a nossa marca e ficar próximo do nosso ecossistema. Primeiro nós vamos te entregar, nós vamos nutrir conteúdo relevante, coisa boa, coisa que te ajuda. E se você achar que tá bom, que é útil, aí você vem fazer parte da SD Escola. Beleza? Obrigado e até a semana que vem.